Beberte, eu sou antropóloga, trabalho no Departamento de Antropologia da Unicamp e sou pesquisadora do PAGU, do Núcleo de Estudos de Gênero. Meu nome é Maria Filomena Gregório, eu sou antropóloga também do Departamento de Antropologia da Unicamp e pesquisadora do PAGU. O que eu acho que é importante a gente começar dizendo é que no feminismo brasileiro, uma das características fundamentais foi uma preocupação com a questão da violência e principalmente com o modo como o sistema de justiça como um todo, envolvendo as delegacias, o tribunal, a procuradoria, como ela trata os crimes de gênero, os crimes principalmente entre casais que envolvem a violência. E dentro dessa preocupação, certamente Marisa Correia foi uma figura central, porque já nos anos 70 ela se perguntava o que acontecia nesse sistema de justiça como um todo, que os homens que matavam as suas esposas e muitas vezes réus confessos eram absolvidos pelo sistema de justiça. Como explicar isso? E basicamente um estudo muito detalhado que ela fez do que acontecia nos tribunais do júri, de como a defesa e a acusação se pronunciavam, ela descobriu que por uma quase que estratégia da defesa se criou um novo termo, que é a defesa legítima da honra. Ou seja, se juntou duas figuras jurídicas, a figura jurídica da defesa da vida, é um dado fundamental, com uma coisa muito estranha, que é a defesa da honra, e a ideia da defesa da honra servia como um mecanismo de absolvição. E isso foi uma verdadeira revolução nos estudos antropológicos que, por um lado, eles se voltavam para entender o significado do que acontecia no tribunal do júri. Mas isso teve uma influência muito grande entre os próprios advogados que, de repente, se deram conta do absurdo e da coisa terrível que estava envolvida nessa situação. E essa influência foi muito importante, porque anos depois, 10 anos depois, quando eu fiz uma pesquisa que era encomenda do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, da qual a Maria Filomena Gregório foi uma das conselheiras e Marisa Correia também, a gente descobriu que essa figura da legítima defesa da honra não funcionava. Não quer dizer que as pessoas da defesa não usassem essa figura, continuavam usando, mas ela já não servia mais para absolver os criminosos. Então essa foi uma influência muito importante, não só gerando um conhecimento antropológico, a volta dos antropólogos para um objeto que é central, mas isso repercutiu no sistema de justiça como um todo, porque fez com que essa figura já não tivesse mais sentido, já não funcionasse, já não convencesse mais os juristas. Acho que um aspecto também importante do que a Marisa Correia, no Morte em Família, nos legou, assim, no sentido de criar uma linhagem de investigações que teve uma importância enorme até na continuidade, na consolidação do PAGU como centro, como núcleo de estudos de gênero, é que no Morte em Família, o propósito da investigação é estabelecer uma distinção, que para a gente vai ser muito importante, entre aquilo que corresponde aos atos e o modo como esses atos são interpretados e interpelam, como diz a Gita, a justiça a partir do que ela chamava de autos. Então, como os atos de violência se transformam em autos de justiça. Quando eu fiz a minha pesquisa, e muito sob influência da formação que eu tive com a Marisa, e também com a formação que eu tive da Ruth Cardoso, que também foi orientadora da Marisa Correia e da Gita, foi de tentar entender como esses autos, quer dizer, essa forma de lidar socialmente com a violência,
né? Ela traz implicações não só para o modo como a política se organiza, e a política de defesa da mulher, mas também tentar entender como esses atos que inicialmente não eram tão considerados como violência, passam a ser concebidos como violência, passam a gerar uma certa intolerância social e as consequências que isso traz, né? Então nós desenvolvemos nesses anos todos uma rica investigação que vai pensar nesse aspecto, nos aspectos que a Gita chama atenção, que são os efeitos de quando se começa a conceber o ato de abuso como violência, né? Como esses atos que são considerados como violência, que tipo de efeitos eles criam sobre a sociedade e fazem com que o feminismo se organize de uma determinada maneira ou de outra, né? E o que a gente acaba descobrindo é que no caso do Brasil é interessante porque essa preocupação extrema com a modo como a justiça lida com os atos de violência fez com que, de uma certa maneira, quase todos os estudos e mesmo a intervenção feminista fosse muito dirigida para determinados aspectos dessa violência que do ponto de vista dos nossos pressupostos e das nossas investigações, limitava a violência a ser uma violência conjugal ou aqueles atos que correspondessem à desigualdade entre os gêneros, mas no âmbito das relações conjugais ou no âmbito das relações familiares, né? Isso está muito claro, por exemplo, no modo como, por uma série de consequências e efeitos do tratamento da justiça brasileira e as injustiças brasileiras ao tratamento da violência baseada em gênero, teve que criar a Lei Maria da Penha, que não faz muitos anos, quer dizer, que foi aí já no âmbito dos anos 2000, mas que vai definir a violência, que é uma violência propiciada pela desigualdade de gênero, como violência doméstica. Isso nos parece uma consequência e é resultado das nossas investigações e um pouco da nossa perspectiva crítica, porque o Pagu tem uma perspectiva crítica, a gente desenvolveu pesquisas no sentido de mostrar que se a Lei Maria da Penha é importantíssima, porque ela de uma certa forma tende a eliminar argumentos como a legítima defesa da honra, né, ou a extrema desigualdade, o extremo patriarcalismo que estava presente nas leis e no modo de funcionamento da justiça brasileira. Por outro lado, acabou em consequência de constrangimentos políticos, criar uma lei que define que a violência de gênero, que é algo que é resultante de relações de desigualdade de gênero um pouco mais abrangentes, como violência doméstica. Você limita entender as desigualdades de gênero e os abusos que ela propicia ao âmbito das relações conjugais e das relações domésticas. Então, eu acho que a gente acabou, quer dizer, vindo nessa linhagem que inegavelmente se inicia com esse insight dos atos que viram autos, que está presente no trabalho da Marisa Correia, chegar num ponto crítico que abre para os novos debates e para os debates mais contemporâneos, eu acho que mais interessantes sobre as formas que a violência assume na sociedade e junto às relações sociais, que não são apenas previstas nas relações domésticas, né? E o que eu acho que é super importante a gente enfatizar aqui é que isso leva a uma mudança da própria concepção da justiça, porque no modo como a justiça tem sido posta em ação, ou que era posta em ação até muito recentemente, a tendência era quase que excluir a dimensão social da criminalidade, né? Quando nós falamos de gênero, né, o que nós estamos querendo chamar atenção é para o caráter social que está envolvido nessa violência.